fazer um convite para você, que é esse aqui que está aqui, ó. Vem ser livre. Esse é o convite do Evangelho para a sua vida. O convite do Evangelho para nós é para nós sermos livres. O que é que tem nos amarrado? Você consegue pensar na sua mente o que tem amarrado você? O que tem segurado você? Para alguns, uns têm se amarrado na bebida, outros na droga, outros na prostituição, outros numa família desestruturada que precisa ser transformada por Jesus. O que Jesus precisa restaurar na sua vida? Ele quer restaurar. Ele quer que você seja livre. Então o convite hoje é esse, para que você seja livre no Senhor Jesus. E eu quero compartilhar com os irmãos, para nós iniciarmos, um texto que está lá no livro de Josué, capítulo 9. Nós vamos ler um pedaço do 9 e depois, no decorrer, nós vamos ler um pedaço do 10. Josué, capítulo 9, versículo 1 mesmo. O tema hoje, colocado lá, foi as conquistas através da oração. E aí eu acrescentei aqui, ou da falta de oração. Por quê? Nós conquistamos coisas através da oração e também na falta de oração nós conquistamos. Na ausência da oração, as nossas escolhas também nos trazem conquistas, sejam positivas, sejam negativas. À luz da Bíblia, o que conquistamos através da oração, e nós vamos ver o exemplo hoje de Josué, do povo de Israel, e o que conquistamos na ausência da oração. Então vamos ler capítulo 9, versículo 1 até o 6. Sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jabuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Então, para que eles se ajuntaram? Deixa eu ver como é que está aqui. Aqui, ó, para guerrear contra Josué e contra Israel. Amém? Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e Ai, usaram de estratagema e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si. Todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele, os homens de Israel, disseram aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora uma aliança conosco. Até aqui. Irmãos, o que acontece aqui? Quando Moisés morre, talvez você já saiba, quando Moisés morreu, Josué sucedeu Moisés, foi preparado para suceder Moisés. E Josué tinha um perfil muito diferente de Moisés. Moisés era um grande líder. Moisés foi praticamente, não oficialmente, mas um rei, o primeiro rei de Israel. Mas só que não era Moisés quem dava as cartas era Deus. Moisés ouvia a Deus, era um instrumento de Deus, era um grande líder. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da face da terra. Moisés era manso, era calmo. Por mais que ele tenha perdido a cabeça em um dado momento, mas ele, para aguentar o povo, para libertar o povo, Moisés teve que ser paciente, teve que ser calmo, teve que saber conduzir a situação. E Deus usou Moisés na plenitude do que Moisés tinha para oferecer. Deus fez através de Moisés. Josué já tinha um outro perfil. Josué era guerreiro. Josué era conquistador. Josué era um homem de guerra. Ele era braço direito de Moisés, ele era um homem de guerra.
quanto precisou o povo de Israel ficar vagando pelo deserto por causa da sua idolatria, por causa do seu pecado, precisou de alguém bem manso, bem tranquilinho para aguentar o povo, as murmurações do povo, para ensinar. Depois que o povo já tinha se estabelecido, que já vinha uma nova geração, que já não trazia mais os pensamentos de escravo, porque a gente tem um problema, irmãos, quando a gente é liberto, mas a gente ainda traz os pensamentos da escravidão, não é? Como o pessoal costuma dizer, o mais difícil não é tirar o povo do Egito, é tirar o Egito do povo, porque o povo era escravo, faziam trabalho forçado, eles viviam com as migalhas que tinha do Egito. Quando o povo vai lá reclamar e falar que no Egito comia cebola, nem comia, cebola era algo nobre. Os egípcios não comiam cebola, os israelitas não comiam cebola, não. Que comia cebola eram os nobres. Mas na cabeça deles o Egito era melhor do que ser livre. Porque às vezes a gente é liberto por Jesus, Jesus já libertou, mas a gente ainda está voltando para a escravidão, não é? Jesus libertou você da prostituição, a gente está voltando. Jesus libertou você da bebida, mas a gente está voltando para viver o que Jesus já tirou, já libertou, mas o nosso coração ainda fica no Egito. Então havia uma geração que estava com o coração de escravo. Muito obrigado, jovem. Deus abençoe. Uma geração rebelde em Israel. Não tem nota, né? Não tem nota. Uma geração rebelde. E Deus precisou fazer uma limpeza naquela geração rebelde. Deus falou, não, essa geração não vai pisar em Canaã. Essa geração não vai. E foi fazendo aquela limpa e o povo dando volta, um trajeto que era para ser curto, se tornou um trajeto de 40 anos. E precisou de Moisés com muita paciência. Mas foi ensinando o povo, foi nascendo pessoas, foi vindo uma nova geração, Josué como o braço direito de Moisés, treinando o povo, ensinando o povo a guerrear, a pegar numa espada, porque onde que escravo aprende a pegar numa espada, a guerrear? Se aprender, quem subjugou está frito, né? Então, já não tinha muitos homens, porque lá atrás, quando Moisés já nasceu, eles estavam matando todos os homens que nasciam. Então já não era uma geração que tinha muitos homens, então o Senhor foi renovando. Chegou o momento que precisava de um guerreiro, precisava de alguém. Quando Deus chama Josué lá, quando Moisés morre, ele já fala, seja forte e corajoso. O Senhor repete isso para Josué. Então Josué tem esse perfil, um guerreiro. Vamos conquistar. Povo, agora é hora de conquistar. Agora é hora de ir em frente. E assim vai o povo de Israel com Josué. E aí a gente vê, vai lendo o livro de Josué, a gente vê que eles se deparam com Jericó. Uma cidade extremamente forte, com uma muralha ao redor da cidade, intransponível. Era impossível vencer. Por mais que o povo estava sendo treinado, mas ainda era um povinho, não dava para comparar com uma cidade como Jericó. Era impossível vencer Jericó, mas o Senhor vem dar a estratégia totalmente, uma guerra totalmente no campo espiritual. Porque como já se viu, vencer uma cidade fortificada, dando voltas ao redor da muralha. Isso é a estratégia de guerra? Não é estratégia de guerra humana, é estratégia de guerra espiritual. Qual que é a melhor estratégia de guerra espiritual? Aquela que o Senhor te dá. Ninguém pode te dar uma cartilha de como guerrear espiritualmente. Guerrear no mundo espiritual é seguir a vontade de Deus, é clamar ao Senhor. Isso que é guerrear no mundo espiritual. E assim, o povo segue as ordens do Senhor através da liderança de Josué e vencem Jericó. Aí também, depois disso, a gente vê eles chegaram contra a cidade de Ai. Primeiro eles tiveram um percalço, porque o povo a gente sabe que houve desobediência no meio do povo, e primeiro eles tomam um sufoco, depois o Senhor vai lá e dá vitória, e eles passam pela cidade de Ai. Essa fama começa a se espalhar.
as cidades que tinham ao redor daquela região começam a falar, peraí, se eles estão passando por cima de todo mundo, vão passar por cima da gente também. É melhor a gente se juntar. E o povo de Israel vindo a todo vapor. Amém. Só que tinha uma cidade chamada Gibeão. Essa cidade, não confunda com Gideão, é Gibeão. Essa cidade ficava naquele miolo que toda a treta estava acontecendo. E aí os líderes dessa cidade de Gibeão, eles falaram assim, olha, nós não queremos guerra não. As cidades começaram a se juntar e falaram, vamos nos juntar, fazer aqui um conglomerado de cidades, né, que seriam equivalentes a nações, mas eram cidades que iam se formando contra Israel. Né? Isso parece até atual, né? Isso parece até que a gente está falando das notícias dos dias de hoje, nações se juntando contra Israel. Mas isso acontece desde sempre. E eles se juntam, só que os gibeonitas falam, é melhor a gente não mexer com esse povo aí não, que vai dar problema, vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer uma aliança com eles. Mas se eles fossem na cara larga, chegar e falar, nós somos gibeonitas, queremos fazer uma aliança com vocês, eles teriam um problema, porque o povo de Israel não podia fazer essa aliança. Todos esses outros povos eram idólatras. Eles adoravam outros deuses. Eles não podia ser feita essa aliança. Eles tinham que ser um povo monoteísta, ou seja, só ter um Deus, não podiam se misturar com povos idólatras. E eles têm uma estratégia, vamos colocar roupas velhas, vamos pegar sandálias velhas, para fingir que a gente andou muito, que a gente veio de outra região, vamos pegar pão bolorento, vamos lá, todo cansado assim, chegar lá e falar, a gente veio de muito longe, porque a gente reconheceu a grandeza do Deus de vocês, e a gente queria propor uma aliança. Deus podia falar para Josué, não faz essa aliança não. Não podia? Tem alguma coisa que está chiando bastante aí. Pode baixar tudo. Deus podia falar para o povo de Israel, falar, não faz essa aliança que isso aí está errado, acontece isso, aquilo outro. Mas, olha que interessante, Deus se cala quando ele não é perguntado. Entendeu essa? Deus se cala quando ele não é consultado. Quando Deus não é consultado, ele deixa a gente tomar as nossas decisões. Deve ser o violão. Ele deixa a gente tomar as nossas decisões. Então, guarda isso para você. Quando você não perguntar nada para Deus, ele não vai te livrar de tomar más decisões, de fazer más alianças. Eu quero dar um exemplo aqui. Eu falo muito com os jovens, a gente está com uma geração de jovens aqui na igreja, que são umas belas moças, né? De Deus, de verdade mesmo. Falo para elas, nossa, vocês estão dando de 10-0 nos meninos. Moças de Deus, e fazem a obra de Deus, e são engajadas e tudo mais. Aí eu falo, cuidado com as escolhas de vocês, porque a gente vê muito acontecer o seguinte, aparecem rapazes às vezes que estão com o coração em Jesus, né? Aparecem rapazes e se apaixonam por essas belas moças, mas essas belas moças falam, não quero saber, amém. Mas aí quando aparecem rapazes que não têm compromisso nenhum com Deus, que não estão da igreja, aí as moças se apaixonam por esses rapazes, que o mundo tem uma atração incrível, não é? Quando a gente não pergunta para Deus, Deus não nos livra de tomar más decisões. Depois, ficam a vida sofrendo dentro de um relacionamento que só está trazendo problema. Aí, e envolve um monte de situação. Muitas mulheres hoje estão sofrendo agressão dentro do seu lar, psicológica, física. Isso é um absurdo.
E infelizmente, às vezes isso está acontecendo até dentro da igreja. E isso é um absurdo maior ainda. Mas tudo começa numa decisão mal tomada, numa aliança mal feita, em que Deus não foi consultado. E Josué e o povo de Israel não consultam a Deus e acabam fazendo essa aliança. Você pode ler isso no decorrer do capítulo 9. As outras cidades ficam sabendo que aquele povo que venceu Jericó e que venceu a cidade de Ai, agora fez uma aliança com uma grande e poderosa cidade, que é a cidade dos gibeonitas. E eles falam, agora, se a gente não agir, aí que a gente está no problema mesmo, porque eles vão passar o trator em cima da gente. Pois se juntam e falam, então ao invés de atacar Israel, nós vamos atacar Gibeão. Nós vamos atacar os gibeonitas. Se juntam e vão atacar os gibeonitas. Quem fez aliança com Gibeão? Os israelitas. O que eles têm que fazer agora? Ajudar. Agora eles vão ter que ir lá e defender os gibeonitas do ataque que estão sofrendo. Aí eles descobrem que foram enganados. Você já descobriu que você foi enganado? Falar, nossa, caí numa fria, caí numa cilada. E quando a gente faz errado, a gente não consulta ao Senhor, e aí a gente descobre que caiu numa cilada por consequência das nossas próprias atitudes isoladas, né? Por isso que eu coloquei nesse título, eu acrescentei, era o título, as conquistas através da oração ou da falta de oração. Porque na ausência da oração, nós conquistamos consequências das nossas atitudes isoladas. Nós conquistamos engano. Nós conquistamos problemas. Né? Eu falo para os jovens aqui, eu não quero que vocês arrumem problema, por isso eu pego no pé de vocês. Porque se vocês arrumarem problema, automaticamente é problema para mim. Né? Então eu prefiro que vocês não arrumem problema e a gente vai caminhando. Mas é difícil. Porque precisa de joelho no chão. A gente quer, Senhor, eu quero viver sua vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas na hora de consultar a Deus antes de tomar as decisões, a gente não consulta. Não sei se você já viu aquela sketch, a gente já fez algumas vezes, do banquinho da decisão. Na hora de tomar, a gente dá o banquinho para Jesus e fala, Jesus, toma a decisão na minha vida, mas na hora de tomar a decisão a gente joga Jesus para fora do banquinho e vai lá e toma a decisão. E aí a gente percebe que foi enganado. O engano é um problema. Mas é isso que a gente colhe. E aí o engano, isso traz consequências imediatas. O povo vai ter que guerrear. Numa guerra soldados morrem. Numa guerra se perde recursos. Ninguém ganha com a guerra. A gente fala, país tal ganhou a guerra. Na verdade, com a guerra, todo mundo perde. Todo mundo perde com a guerra. A guerra é um grande desperdício de recursos. Muitas vezes se faz necessário, se faz. Quem está sendo atacado tem que se defender. Mas é um grande desperdício de recursos para todo mundo. E isso que está acontecendo aqui. Gibeão sendo atacado, Israel no problema, porque agora nós vamos ter que ir lá defender uns caras que a gente nem devia ter feito aliança. E agora, o que Deus faz no momento em que a gente está colhendo as consequências dos nossos erros? Será que Deus nos abandona? Será que Deus fala assim, agora se vira? Irmãos, eu confesso que eu, na minha humanidade e falibilidade, sou muito tentado nessas situações a falar, olha, se vira, mano. Você não caçou para sua cabeça? Você não foi arrumar problema? Agora se vira. Mas não é o que Deus faz com relação a nós, porque a gente vê aqui no capítulo 10, que Josué foi consultar ao Senhor dessa vez. Ele aprendeu, Josué aprendeu a lição, e agora ele vai falar com Deus. Lá no versículo 8 a gente vê que Deus responde a Josué e fala assim, não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Ufa!
Deus não nos abandona, mesmo quando nós tomamos decisões erradas. Mas precisa ter uma correção de rota, porque se Josué não consulta a Deus de novo, era outro problema que ele ia arrumar. Precisa ter uma correção de rota na nossa vida quando nós tomamos uma decisão errada. Agora, para consertar o problema ou para passar pelas consequências, vamos ao menos consultar a Deus, vamos ao menos nos prostrar na presença de Deus, porque o Senhor vai nos ajudar a passar. E não repetir os mesmos erros. Isso é importante. E olha, Deus faz um milagre aqui impressionante, porque vamos ler a partir do capítulo 10, versículo 9. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Então, enquanto o pessoal atacava Gibeão, Josué foi com o exército quietinho durante a noite, e aí quando chega o dia, eles surpreendem os inimigos. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão. E os foi perseguido pelo caminho que sobe a Bet-Horon e os derrotou até Mazeca e Maquedá. Ou seja, quem que foi que a Bíblia está falando aqui, quem que foi que os feriu com grande matança? Foram os bravos guerreiros de Israel? É isso que a Bíblia está falando? O que está dizendo aí? O Senhor. Na narrativa bíblica, quem guerreou foi o Senhor. É claro que o povo ele usou o próprio exército nesse momento aqui. Mas quem guerreou foi o Senhor. Eles não lutaram na força deles. Eles lutaram na força do Senhor. Essa é a diferença de quando guerreamos com o Senhor. E olha aqui, sucedeu, versículo 11, sucedeu que fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, ou grandes pedras de granizo, e até a Zeca, e morreram, mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos pela espada dos filhos de Israel. Olha que doideira. Uns já morreram ali mesmo, os outros fugiram, e quando começa a fugir pelo caminho, começa a cair pedra de granizo e darem na cabeça dos inimigos, pedra de granizo. E irmãos, eu não consigo nem imaginar como que era uma guerra naquele tempo, né? Era o pau quebrando para todo lado, como diz o pastor Maurício, só a poeirinha subindo assim, ó. E o pau quebrando, e pega daqui, pega de lá. E a gente vê que a Bíblia nos conta que Josué, no versículo 12, Josué falou ao Senhor: no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Existe um monte de teoria referente a essa questão, porque a gente sabe hoje, naquele tempo não se sabia. E a Bíblia, apesar de ser inspirada, foi escrita por homens que escreveram segundo o seu conhecimento da época. Então fala que o sol parou, mas não tem como o sol parar, porque o sol já é parado, né? E pouco provável que, assim, se a terra parou, o milagre foi maior ainda. Porque se a terra parar, a gente tem problema com gravidade, com temperatura, a gente tem um monte de questão. Então, se a terra parou, a gente não sabe o que aconteceu, a gente só sabe que houve um milagre. O milagre foi muito maior do que a Bíblia narrou. E também há alguns que acreditam que o problema aqui era o sol forte e o calor. Então, o clamor de Josué foi para que o sol parasse de ser, não fosse tão forte, ele se silenciasse, e Deus fez um milagre nesse sentido, para que eles conseguissem guerrear. A gente não sabe exatamente qual foi o milagre, como foi o milagre, mas a gente sabe que houve um milagre grande, que o Senhor fez aqui, e o povo de Israel conseguiu vencer a batalha. Irmãos, olha a diferença de quando nós não oramos para quando nós oramos.
Porque quando nós oramos, o Senhor guerreia por nós. E quando nós oramos, o Senhor faz um milagre. Quando nós não oramos, nós sofremos consequências das nossas próprias decisões erradas. Nós não somos capazes de tomar decisões corretas. Nós não temos essa capacidade. Mas nós temos um Deus que tudo conhece, que tudo vê, que tudo pode. Por que não? É muita ignorância da nossa parte não consultar ao Senhor para tomar decisões. Para não dizer burrice, para não usar essa palavra, eu usei ignorância. Mas é a realidade. E olha como decisões afetam gerações. Eu quero ler com você um texto que está em 2 Samuel, capítulo 21, versículos 1 a 4. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor. Que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Pode passar. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? Eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou, que pretendia destruir-nos para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, monte do Senhor, eu os entregarei a vocês, disse o rei. Olha a consequência de uma simples, que parece tão simples, atitude, uma decisão, uma aliança feita sem consultar ao Senhor. Nós estamos falando de gerações e gerações depois, mas a aliança feita por alguém que é de Deus não pode ser quebrada. Ah, mas está ruim para mim. Agora se apegue ao Senhor, que o Senhor vai te dar estratégia para passar por essa situação. Mas a aliança não pode ser quebrada. A gente vê que Saul quebrou essa aliança, tentou exterminar, e a Bíblia ainda nos diz que foi por zelo a Israel, que Saul fez isso por zelo. Veja, até o que fazemos por zelo à obra de Deus, mas que não segue a vontade de Deus, nos traz consequências. Senhor, mas eu fiz com boa intenção. Aí tem aquele ditado que o povo diz, né? De boa intenção. Senhor, mas eu estava bem intencionado, mas não consultou o Senhor. O Senhor não está procurando pessoas somente bem intencionadas, mas está procurando pessoas que sigam a sua vontade, que executem a vontade dEle. Fizemos alianças erradas, agora não é simplesmente quebrar a aliança a solução. Ah, Senhor, mas eu casei errado, agora não é simplesmente separar a solução. Pensasse antes de casar, o conselho que eu mais dou para os jovens: ah, tá ruim o namoro, então já aproveita agora, porque depois que casar, não adianta chorar, não adianta vir depois que casa, ah, quero separar. Agora tem que passar pelo vale, buscar o Senhor dá estratégia e vencer a guerra, porque alianças quebradas trazem problemas. Às vezes, eu não estou falando aqui, quando eu falo de gerações, eu não estou falando aqui de maldição hereditária, a gente não entende desta forma. Mas fato é que decisões erradas vão impactar a descendência. Por exemplo, uma criança que é criada num lar onde o pai bate na mãe, onde dá bebida, o pai chega bêbado, bate nas crianças, bate na mãe, não será impactada por isso? Aí cresce com seus traumas, tem filhos, cria com seus traumas, e aí vem os filhos e as gerações vão sendo impactadas por este problema. Isso quando o vô, não é o vô
Está na bebida, aí vem o filho do vô, que é o pai. Na bebida, aí vem o neto do vô. Na bebida, o bisneto na bebida, ou na droga, ou na prostituição. Todo mundo caindo no mesmo problema. Isso não é por causa de maldição hereditária. Isso é porque o filho é produto do lar, que ele é educado. Quando a gente tem um problema, e no campo espiritual a gente entende que os demônios não morrem quando a gente morre. Não é verdade? Se é um demônio que assola a minha família, morreu uma pessoa, ele continua lá. Ele morreu? Ele vai quem? Vai continuar lá, vai no descendente. Vai ter que ter um que se levanta perante o Senhor, como fez Davi, e consulte o Senhor e fala: Senhor, eu quero quebrar essa sequência. Eu não quero ser o produto do lar em que eu vivi. De repente eu vivi numa família problemática, minha família era desestruturada, mas a minha não será. Eu quero que meus filhos sejam restaurados, eu não quero que meus filhos cometam os mesmos erros que eu cometi. Eu não quero cometer os mesmos erros dos meus pais. Precisamos nos colocar na presença de Deus. E é uma batalha espiritual. Precisa ser vencido no campo espiritual. Se não tiver alguém com autoridade que vai expulsar você, não estou falando do pastor, a autoridade está sobre você, na sua família, que vai expulsar esse demônio da sua família, vai estar lá, vivendo na mesma situação. Eu creio que ninguém aqui quer isso. Que eu não quero. E só é possível vencer na presença de Deus. Não é o óleo ungido. A gente unge porque a gente tem fé, mas não é o óleo que vai fazer. Não é você abrir a Bíblia lá na sua casa no Salmo 91 e deixar a Bíblia aberta na estante que vai fazer você vencer. Não é você vir dar dinheiro na igreja que vai fazer você vencer. É você se colocar na presença de Deus, clamar ao Senhor, clamar pela presença de Deus na sua casa, clamar pela presença de Deus nos seus filhos, trazer a palavra de Deus, lida, praticada para o seu lar, para a sua vida. Aí sim você vai viver uma nova história. Aí sim você vai poder dizer que você é livre, que você foi liberto por Jesus. O problema todo está em não consultarmos a Deus, e ao repetirmos os erros do passado, as consequências também se repetirão. Aquilo que teve como consequência a morte lá no tempo de Josué, também teve consequência a morte agora no tempo de Davi. E as gerações vão vindo num mesmo problema. A mãe engravida aos 15, a filha engravida aos 15, aí vem outra geração engravida aos 15, e agora cada geração parece que está ficando mais cedo. Isso é um problema. Abuso na família, nos avós, nos pais, nos filhos, isso é um problema. Aborto, a avó aborta, aí depois a mãe aborta, e isso vai sendo um problema na família. Precisamos nos levantar espiritualmente, nos colocar na presença de Deus, quebrar as cadeias que precisam ser quebradas, quebrar as amarras que precisam ser quebradas. Só quem pode fazer isso é o poder de Deus, é o sangue de Jesus nos umbrais da sua porta, que pode te livrar da condenação. Eu quero que você fique em pé nesse momento. Feche os seus olhos, nós vamos orar.